Precisamos falar sobre isso, agora mais que nunca. A meta-história de Doniel O'Neill e o Brasil reprisado. Abre parênteses, inclusive como farsa. Fecha parênteses. Eliska Altman. Este ensaio poderia começar do começo, que talvez pudesse ser a abertura de, abre aspas, não quero falar sobre isso agora, fecha aspas, e seus créditos iniciais em letras amarelas, com o fundo do mar azul cheio de peixes, num olhar subjetivo do protagonista a mergulhar. O início, qualquer que seja, normalmente é arbitrário, até mesmo inventado. Da mesma forma, arbitrários são certos governos e imaginadas as nações. Nesse sentido, outra possibilidade de início poderia ser, por exemplo, o agora, 2022, um ano que não é, abre aspas, qualquer, fecha aspas, ano eleitoral, como chave para outro ano, abre parênteses, fecha parênteses, típico da política brasileira. A virada de 1990, com a vitória do primeiro presidente democraticamente eleito, Fernando Collor, depois de mais de 2 décadas do golpe militar. Afinal, abre aspas, não quero falar sobre isso agora, fecha aspas, foi finalizado em 1991, depois de 7 anos da elaboração pelo diretor Mauro Farias. Abre parênteses, no caso de Evandro Mesquita como roteirista. Fecha parênteses. Logo, isso quer dizer que nosso início poderia também se dar entre 1984 e 1987, período embrionário da obra. Mas não. O texto será introduzido e costurado por matérias, sinopses e críticas da época do lançamento do filme, primeiro ano da década de 1990 até 1993, quando de sua estreia comercial. Análises em retrospectiva também serão bem-vindas. De forma a situar no tempo e a apresentar o ator principal de Não Quero Falar, no dia 12 do último mês de 1990, na segunda página do caderno B do Jornal do Brasil, o jornalista Pedro Tinoco escreve que, até o início de março de 1991, a voz e a cara inconfundíveis do líder da extinta Blitz vão aparecer na novela da Manchete Ana Raio e Zé Trovão, em Não Quero Falar Sobre Isso Agora, filme de Mauro Farias, e em seu 4º disco solo. O estilo polivalente de Evandro Mesquita explica como ele não se recolheu com o fim da Blitz. Abre aspas. Há muito tempo eu já tinha jogado a minha vida na arte. A Blitz saiu de dentro do Asdrubal. Eu não ia parar para pensar, o que fazer? Porque sempre gostei da liberdade de ação, do poder de ser ator, fazer música, escrever, fecha aspas. Conta. 3 pontos. O surfista Evandro Mesquita também já apareceu nas telas de cinema, mais precisamente no filme Menino do Rio. Mais vestido, ele interpretou um jornalista curioso em O Segredo da Múmia, de Ivan Cardoso. Há 4 anos, ele teve sua primeira experiência como roteirista de cinema. Escreveu, junto com o diretor Mauro Farias, o roteiro do filme O Inútil. O tempo passou, o filme mudou de nome, virou Não Quero Falar Sobre Isso Agora. E no início deste ano já estava, abre aspas, 80% pronto. Fecha aspas. Segundo Evandro, veio o plano Collor e, com o plano, surgiram dificuldades financeiras que impediram o término do filme. Se for lançado no ano que vem, Não Quero Falar Sobre Isso Agora, vai ser um dos poucos e heróicos longas nacionais concluídos no biênio recessivo 90-91. Da conjuntura a envolver ator, roteirista, filme e contexto sociopolítico, vale ressaltar como teria sido seu título se estreado em 1987, O Inútil. Não à toa,
Na descrição que consta do catálogo da quase extinta Cinemateca Brasileira pelo governo Bolsonaro, podemos ler as seguintes informações. Outras remetências de título: O Inútil. Categorias: longa-metragem, sonoro, ficção. Material original: 35 mm, cor: 97 minutos, 24 quadros. Gênero: drama. Termos descritores: literatura. Descritores secundários: tóxico. Termos geográficos: Rio de Janeiro. Em dezembro de 1990, quem teria sido, abre aspas, o inútil, fecha aspas, o presidente ou o cineasta? Abre parênteses, segundo o presidente, fecha parênteses. O plano Collor ou o cinema brasileiro? O cidadão comum ou o poeta? O público, talvez? Abre parênteses. Não custa lembrar que o líder de uma banda que proclamou, abre aspas, a gente somos inútil, fecha aspas, 5 anos antes, 1985, declara apoio incondicional ao atual presidente aqui e agora. Provável que ambos não tenham se reconhecido à época, tampouco hoje como, abre aspas, inúteis, fecha aspas. Estes são os outros, fecha parênteses. Fato é que, abre aspas, não quero falar sobre isso agora, fecha aspas. Frase dita pelo roteirista Daniel O'Neil, Evandro Mesquita, aos 10 minutos de fita, acaba falando, e muito, sobre os silêncios de uma geração que vivia a redemocratização pós-Guerra Fria, pós-queda do Muro de Berlim e pós-falência do chamado, abre aspas, milagre econômico, fecha aspas. Além de um pacto neoliberal de abertura comercial, abre aspas, extremamente nocivo à indústria nacional, demolindo os polos da excelência da economia brasileira. Fecha aspas, abre parênteses, Casarões 2011, fecha parênteses. Daniel não queria falar sobre tudo aquilo, sobre seus perrengues, sobre o, abre aspas, Daniel não queria falar sobre tudo aquilo, sobre seus perrengues, sobre o, abre aspas, tudo ao mesmo tempo agora, fecha aspas. Daniel não queria falar sobre nada, abre aspas. Melhor ir até a máquina e tentar atravessar o deserto da folha em branco, fecha aspas. Tentou escrever, depois tocar, depois fotografar, não deu certo. Fracassou ou não fez por merecer, como diriam alguns. Fracassou ou não fez por merecer, como diriam alguns. Restou-lhe recitar Álvaro de Campos, abre aspas, a minha alma partiu-se como um vaso vazio, caiu pela escada excessivamente abaixo, caiu das mãos da criada descuidada, caiu, fez-se em mais pedaços do que havia louça no vaso. Sou um espalhamento de cacos sobre um capacho por sacudir. Fecha aspas. Jogado de um hotel numa Copacabana decadente, não fosse a amizade da acolhedora Meg, abre parênteses, Eliana Fonseca, fecha parênteses, sabe-se lá o destino de O'Neil. O escritor, abre aspas, playboy, fecha aspas, que levara uma olivete para a praia e pegava uma pilha de livros para sentar em cima, era um carismático canastrão que vivia de falcatruas com a própria amiga. Esta sim, com os pés no chão, abre aspas. No mundo em crise, num país em crise, a gente acaba em crise, né? Não tem jeito mesmo, fecha aspas. Na esperança de que iria dar certo e de que, abre aspas, o sucesso sempre estaria ao alcance das mãos, fecha aspas. Daniel era falido, indisciplinado e babélico, assim como o governo arbitrário do país real. A retrospectiva temporal daquele cenário, de quando, abre aspas, mergulhamos na falência, na bancarrota do 16 de março de 1990, fecha aspas, é escrita de forma primorosa por Andrea Ormond em sua crítica ao filme.
Depois de tecer análises sobre relações entre Estado e órgãos e empresas cinematográficas nacionais, a autora analisa que, desse Brasil esquisito e demagógico, nasceram algumas obras que servem de instantâneo do período Collor. Não quero falar sobre isso agora, abre parênteses, 1991, fecha parênteses, de Mauro Farias, utiliza o melhor mote. No meio da recessão e do caos, Daniel O'Neil, abre parênteses, Evandro Mesquita, quer sobreviver no Rio de Janeiro, na Zona Sul trabalhando muito pouco, com vagos sonhos de se tornar escritor e alimentando um ânimo beatnik bastante interditado pelas tranqueiras que o cercam. Abre parênteses, Ormond, 2017, página 170. Fecha parênteses. Quanto a Evandro Mesquita, Ormond patenteia seu traço insuperável, abre aspas, um parangolé carioca, fecha aspas. Na contramão do clima sombrio daqueles tempos recentes, cujas manchetes anunciavam notícias do tipo, abre aspas, virada de ano sem cinema, fecha aspas, abre aspas, epidemia de dengue mortal ameaça o Rio, fecha aspas, abre aspas, queda na produção da indústria, abre parênteses, IBGE aponta redução de 8,2% entre janeiro e dezembro, o pior resultado desde 81. Fecha parênteses, fecha aspas. Abre aspas, recessão causa 600 demissões por dia no Rio. Fecha aspas. Abre aspas, casa própria aumenta até 73,74% este mês. Fecha aspas. Abre aspas, vírus que traz leucemia já é endêmico no Rio. Abre aspas, fecha aspas, abre aspas. Ibope diz que carioca quer exército na rua, fecha aspas. Entre outras, o cartaz de Não Quero Falar é colorido. O rosa toma conta da tela da paisagem carioca com letras amarelas, azuis e vermelhas, enquanto Evandro caminha. É possível que aquelas cores tenham sido pintadas para matizar a subjetividade de Daniel, que se autodeclara uma, abre aspas, síntese elaborada de alienação e preguiça, fecha aspas. Galanteador O'Neil é um mestre da gramática sedutora. A primeira vez que vê Bárbara, abre aspas, nome de mulher fatal, fecha aspas, Marisa Hort, verborragicamente hilária. Daniel evoca em sua mente, abre aspas, ó Deus dos desgraçados, silenciai os estômagos, aplacai a ira dos garfos e facas. Ela tá sozinha, ela tem estilo. Eu tô sozinho, eu tenho estilo. Ela parece uma condesa de Parma, Constanza. Fecha aspas. Já para Raquel, abre parênteses, Silvia Pfeiffer, requintada fã de Fernando Pessoa, fecha parênteses, declama J.G. de Araújo Jorge, abre aspas. Eu iria até o inferno por uma mulher como você, com esse seu charme inefável, esse halo divino que exala. Eu me sinto subjugado pelo seu respirar, como se eu não fosse mais que um indefeso vapor. Fecha aspas. Apesar do lexo cortês, os romances de Daniel O'Neil não sobreviveram. Seu esforço se resumia a tentar cuidar de si próprio. Abre aspas. Apesar de tudo, a vida continuou sem maiores surpresas. Sua lógica tola fazia com que minha grana terminasse, que eu ficasse mais velho e só. Fecha aspas, 3 pontos. Mais que um reflexo do multiartista, seria possível admitir que a meta-história de Daniel Evandro espelhava mesmo as dificuldades e os apuros dos milhares de, abre aspas, inúteis, fecha aspas, dos primeiros anos da década de 90, que ainda tiveram suas poupanças confiscadas. Aqui convém rememorarmos José Mário Ortiz Ramos, que explora, abre aspas, relações entre o cinema e determinadas dimensões do social, fecha aspas, com, abre aspas,
deliberada intenção de efetuar uma crítica do processo de produção cultural essencialmente politizada, fecha aspas. O sociólogo defende a concepção de filmes, abre aspas, como produtos culturais ou bens simbólicos, caminhando no sentido de delinear as determinantes sociais de sua produção, fecha aspas. Abre parênteses. Ramos, 1983, páginas 11 e 12. Fecha parênteses. Em consonância, José Mário Yormont, Randall Johnson e Robert Stam afirmam que Não Quero Falar Sobre Isso Agora evoca reflexivamente a crise no cinema brasileiro. A história gira em torno de um jovem carioca, Daniel O'Neil, abre parênteses, Evandro Mesquita, fecha parênteses, que tenta sobreviver como escritor cujos roteiros são rejeitados e, portanto, tenta outras artes como a música pop e a fotografia, se tornando, em última instância, traficante. A trajetória do protagonista, como aponta José Geraldo Couto, encontra paralelo com diversos cineastas brasileiros talentosos, forçados a abandonar sua profissão. Mas no caso de O'Neil, ele mesmo é mais convencido de seu próprio talento que qualquer outra pessoa. Enquanto manifesta sua fé como um, abre aspas, gênio incompreendido, fecha aspas, o espectador vê pouco mais que um charme combinado com egocentrismo e irresponsabilidade. Abre parênteses, Johnson e Stam, 1995, página 466. Tradução nossa. Fecha parênteses. Como indica o crítico da Folha de São Paulo mencionado no trecho acima, espectador era coisa rara nos inícios de 1990. A falta de incentivo que carcomeu Daniel, o cinema brasileiro e seu público é assim ilustrada e também relativizada por José Geraldo Couto. Não quero falar sobre isso agora. Nenhum filme ostenta imponentemente um título tão feliz, pois mais do que nunca é hora de falar sobre os temas suscitados por este longa-metragem de estreia de Mauro Farias e, sobretudo, pelas condições que cercam seu precário contato com o público. O primeiro dado relevante, e que de certo modo estabelece o patamar a partir do qual se pode se discutir o assunto, é que o filme não foi exibido comercialmente em São Paulo por falta de salas de cinema interessadas. Totalmente submetidos às estratégias e cronogramas das grandes distribuidoras norte-americanas que operam no país, os exibidores paulistas infringem a lei de obrigatoriedade. 3 pontos. A retórica do neoliberalismo capenga que tem vigorado entre nós tem na ponta da língua uma justificativa para o fato. Abre aspas. O filme com certeza é ruim e não interessa ao espectador. Fecha aspas. Acontece que, pelo menos desta vez, esse arrogante veredito prévio sobre o gosto do público falhou redondamente. Não quero falar sobre isso agora, não só ganhou todos os principais prêmios do Festival de Gramado de 1991, como ficou em 5º lugar na preferência do público na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, do mesmo ano. Abre parênteses, entre 139 longas apresentados. Fecha parênteses. Abre parênteses, Couto, 1993, página 91, fecha parênteses. Couto chama atenção para o fato de que, abre aspas, o estrangulamento do mercado, com a exclusão absoluta de filmes brasileiros, causa danos não só à carreira comercial desta ou daquela produção, mas a todo um circuito de troca de ideias essencial à oxigenação e renovação do cinema. Fecha aspas. Abre parênteses, idem, página 92, fecha parênteses. O crítico ainda destaca a, abre aspas, diáspora profissional, fecha aspas, de Daniel O'Neil, que seria a mesma de um Carlos Reichenbach, que foi trabalhar com música, ou de um Arnaldo Jabor, que foi escrever para jornal, além de outros que migraram para TV ou publicidade. Para Daniel,
A, abre aspas, diáspora, fecha aspas, derivou de uma ação seguida de um desenraizamento, o envolvimento com o tráfico e a fuga para o sonho, ou pesadelo, norte-americano. De acordo com pesquisa em fontes da época, é possível afirmar que a primeira exibição de Não Quero Falar foi na terceira mostra Banco Nacional de Cinema, de 5 a 15 de setembro de 1991, no Estação Botafogo, Sala 1. Sexta-feira, dia 8, às 4h30, foi a estreia. No tijolinho de divulgação, lemos a seguinte sinopse. Abre aspas, jovem desiste de ser escritor e decide ser guitarrista, mas, depois de enfrentar problemas com a polícia, troca a música pela fotografia e o Rio por Nova York. Prêmio de melhor filme no último Festival de Gramado, produção de 1991. Fecha aspas. Quanto aos prêmios, Susana Shield lançou sua aposta na edição do dia. É provável que, não quero falar sobre isso agora, tenha lançado no mercado uma versão atualizada do anti-herói simpático e disposto a vencer na vida por linhas alternativas. Mas Daniel O'Neil, abre parênteses, Evandro Mesquita, ótimo, fecha parênteses, não é um trambiqueiro nato. Angustiado com alma de poeta de quinta categoria, autocomplacente, devagar e muito engraçado, Daniel sonha com a glória e o sucesso, desde que não saia da praia e não sue a camisa. 3 pontos. A vida entediada do rapaz fica mais animada quando ele cai na rede de traficantes. Vítima da cidade, do país e principalmente de si mesmo, Daniel se vira até pegar um barco e se mandar para os States, dando margem para um Não Quero Falar Sobre Isso Agora 2, A Volta. Mauro Farias, 34 anos, primogênito do clã Farias, mostrou mão leve, talento, ritmo e muito humor neste seu filme de estreia. Os atores têm bom rendimento, as mazelas e a beleza da cidade estão bem representadas e a crônica carioca dos maus costumes ganha um divertido reforço. Candidato certo, há alguns quiquitos esta noite. Abre parênteses, Shield, 10/8/1991. Fecha parênteses. É provável que a segunda exibição do filme, no Rio, tenha sido na Mostra Rio Capital Cinema, em 16 de novembro de 1992, no cinema Star Ipanema, às 10 da noite. Naquela semana, estavam em cartaz o circuito comercial longas como Mulher Solteira Procura, A Viagem do Capitão Tornado, Bob Roberts, De Salto Alto, Lanternas Vermelhas. Na programação, nenhuma aparição de filme brasileiro que não fosse na mostra. 6 dias depois, 22 de novembro de 1992, a mesma Susana Shield antecipa, abre aspas, pela reação do público, não quero falar sobre isso agora, que abriu a mostra Rio Capital Cinema, tem tudo para emplacar como filme do verão, fecha aspas. Distribuído pela Rio Filme, Não Quero Falar estreou comercialmente, de fato, no dia 19 de fevereiro de 1993, em 5 salas do Rio de Janeiro, 2 anos depois de seu lançamento e 2 meses depois do impeachment do então presidente. Na ocasião, diversas matérias foram publicadas nos 2 jornais de maior circulação da cidade, Jornal do Brasil e O Globo. Assinada por Shield no dia da estreia, a reportagem do primeiro diário, intitulada, abre aspas, Comédia de Maus Costumes, fecha aspas, ocupa a primeira página do Caderno B junto à entrevista com Mauro Farias. Travessão. Muita expectativa com o lançamento do filme? Travessão. Demais. Depois de tanto sofrimento, o primeiro tratamento do roteiro foi em 1984 e só consegui filmar em 1990, enfrentando várias diretorias da Embrafilme e planos econômicos até a finalização. Por isso mesmo entrei na maior ansiedade e paranoia. Não durmo,
Fico pensando se esta é a melhor época, se este é um bom circuito. Não teria problema se o filme brasileiro fosse comum nas telas, mas o fato de ser uma raridade dá um peso enorme a cada lançamento. Travessão? Fala-se muito na resistência do público ao cinema brasileiro. O que este público espera? Travessão. Acho que ele quer se ver, quer se reconhecer e quer reconhecer também a realidade em que vive. O problema hoje no Brasil é que cada filme tem a função de alavancar a atividade e convencer que pode ser bom, criando uma expectativa positiva para os filmes seguintes. Travessão. Não quero falar sobre isso agora, tem uma ótima utilização da paisagem carioca. Este aspecto cartão postal foi intencional? Travessão. Foi intencional, sim. O Rio é um cenário lindo. Pena que a vida do carioca esteja tão difícil que ele mal consegue perceber. Travessão. Não quero falar sobre isso agora, terminou em 1990. Ou seja, há 3 anos, Daniel se mudou para Nova York. Será que ele já voltou para o Brasil? Travessão. Difícil. Pelo que conheço dele, vai ficar lá por muito tempo. Quem sabe para o resto da vida. Travessão. E você não pensa em lhe fazer companhia? Travessão. A ideia de vez em quando passa pela minha cabeça, mas nada seria tão gratificante quanto continuar fazendo cinema no Brasil. A percepção de Farias sobre a, abre aspas, função, fecha aspas, dos raros filmes brasileiros da época e suas expectativas ganha eco no artigo de Couto já mencionado e nas seguintes críticas. Daniel O'Neill é um sujeito boa pinta, que sonha em ganhar a vida escrevendo roteiros para a TV. 3 pontos. Carioca típico, cheio de ginga, de coração fraco por mulheres. No entanto, não dá sorte com elas, nem muito menos com os estúdios de televisão. 3 pontos. Por fim, há a cidade, personagem geográfico-social explorado em suas mazelas e cartões postais. 3 pontos. É receita simples que funciona. Ainda não deu para salvar o cinema brasileiro, mas que não quero falar sobre isso agora, mostra o caminho. Isso mostra. Abre parênteses, Almeida, JB, 20/2/1993, fecha parênteses. Da safra de filmes nacionais liberada pela Rio Filme, não quero falar sobre isso agora, é o melhor produto. Isso não chega a ser motivo para o espectador chegar ao cinema pensando que vai assistir um dos melhores filmes do ano. A Comédia de Mauro Farias é um filme simpático, resgata um tipo de produção que parecia extinto mesmo antes do cinema brasileiro entrar em extinção. Abre parênteses, Chechel, JB, página 6, fecha parênteses. Não quero falar sobre isso agora, não vai ser a salvação do cinema nacional. Mas bem que seu modelito poderia ter seguidores. Uma comédia urbana de costumes, falando do aqui e do agora, com humor, personagens e a cara do Rio. Abre parênteses, Shield, JB, página 6, fecha parênteses. A angústia da salvação, além da falta de perspectivas, levou Daniel O'Neill e tantos outros artistas e mentes a deixarem o Brasil. Na cena final de Não Quero Falar, atenção, spoilers, na cena final de Não Quero Falar, atenção, spoilers, nosso simpático roteirista se despede da amiga numa conversa tão realista quanto a de inúmeros, abre aspas, inúteis, fecha aspas, que viveram a era Collor e outros ciclos que se reiteram de tempos em tempos no país. Travessão. Ei, Meg, eu não queria nada disso. E você, o que vai fazer? Travessão. Vou trabalhar numa loja, abrir uma confecção, fazer mágica, milagre, sei lá. Me escreve? Travessão. 1 livro por dia. Enquanto o veleiro que leva O'Neill de carona parte, deixando a paisagem carioca, abre parênteses, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, 3 pontos, fecha parênteses. Entra no quadro um cartão postal com cenário nova-iorquino, prédios, torres gêmeas. Abre aspas. Meg querida,
Nunca vi uma cidade e uma pessoa se entenderem tão bem. Nova York sem mim já é demais. Imagina comigo aqui. Descolei um lugar incrível para ficar por uns tempos. Não é o ideal, mas por enquanto, tá bom. Meg, eu tô tocando guitarra com Richard Havens. Se lembra dele? Woodstock, Freedom, aquele sem dente, o negão. Meg, não tô mais com Richard Havens, aquele do Woodstock Freedom. Tô trabalhando agora num estúdio alucinante. Meg, não tô mais naquele estúdio alucinante, mas já fiz contrato com uma porção de gente legal. Grandes jogadas sempre podem pintar com bons relacionamentos, certo? New York, 23 de dezembro. O frio congela a alma. Tô sozinho, mas tô feliz. Fecha aspas. A cena subsequente à partida do barco de O'Neill poderia ser, sem dúvida, O Navio Encalhado de Terra Estrangeira, filme dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, em 1995. Depois de uma janela histórica excepcional no país da virada do século, de 2018, abre parênteses, ou 2016, fecha parênteses, para cá, o cenário de outrora volta a se reprisar em nova roupagem, assim como as manchetes. Abre aspas. Desemprego atinge 14,4 milhões de trabalhadores. Fecha aspas. Abre aspas. 33 milhões de brasileiros com fome. Fecha aspas. Abre aspas. Mais de 500 mil de mortos por Covid. Fecha aspas. Abre aspas. Desmatamento da Amazônia aumenta 56,6%. Fecha aspas. Abre aspas. Bolsonaro posa com sua aliada nazista, Beatrix von Storch. Fecha aspas. Abre aspas. Governo Bolsonaro corta 87% da verba para ciência e tecnologia. Fecha aspas. Como se não bastasse, também em meio ao desmonte do audiovisual e de inúmeras instituições e políticas públicas dos mais diversos setores, o governo ultradireitista nos fez testemunhar a imitação farsesca de um discurso de Goebbels por um secretário de cultura, bem como a sentença de que, abre aspas, acabou a bagunça, fecha aspas, Nancini, por outro funcionário. Por essas e outras, não são poucas as matérias vigentes a analisarem a, abre aspas, fuga de cérebros, fecha aspas, que saltou pelo menos 40% na gestão Bolsonaro. Tantos veleiros que partiram e levaram consigo não só investimentos em ciência, pesquisa e arte, mas esperanças de uma nação reimaginada. Para que o barco chamado Brasil não afunde de vez, precisamos urgentemente falar sobre isso agora.